eu fazer um link nessa fala do Farley. Em relação a essa última parte da tua fala, existe nessa discussão sobre eletroencefalografia quantitativa um tema que há alguns anos, já na verdade desde 2001, a primeira publicação nesse sentido, a gente chama de razão teta-beta. Fundamentalmente o que é? Teta é uma atividade lenta, tá? E beta, um tipo de beta, é uma atividade de processamento. Então, espera-se, tá, que eu tenha quando eu pego a quantidade de teta lento e divido por atividade rápida, eu tenha um valor entre 1 e 2. Ou seja, como é uma razão, 2 vezes mais teta do que beta. Por que estou dizendo isso? Porque nos primeiros estudos, lá em 2001, se propôs uma possível correlação entre pessoas que tinham uma alta razão teta-beta, ou seja, uma razão teta-beta acima de 2, com pessoas com queixas atencionais, tá? Como toda pesquisa científica, tem um grupo que você opera, né, tal, e tem o grupo controle. Passados, salvo engano agora, 20 anos da publicação do primeiro estudo, eles fizeram replicaram um estudo, né, para ver, ó, a razão teta-beta para a gente é tão importante, vamos comemorar, então repetir o estudo. O que é que aconteceu? Os dados relacionados às pessoas com TDAH ou com queixas atencionais, tá, eles se mantiveram praticamente os mesmos. Só que o que é que houve? Uma alteração no controle. Ou seja, o grupo controle, tá, que eram as pessoas sem diagnóstico de TDAH, passaram 20 anos depois a apresentar uma atividade cerebral mais lenta em algumas regiões, notadamente no centro do cérebro, tá, do que há 20 anos. Perguntas. Por quê? Respostas. Não sabemos. Mas muitas hipóteses a gente pode começar a levantar aí, né? A gente pode começar a levantar hipóteses que vão desde a questão que a gente vinha falando, questão inflamatória, a questão de uso de tela, a questão... Então, eu acho interessante quando o Farley disse no começo, assim, que o uso de tela não gera TDAH. Perfeito, né? Agora, a gente tem que começar socialmente a se perguntar se os nossos hábitos, eles não têm gerado algumas repercussões fisiológicas, cognitivas, comportamentais, que começam a fazer um limite muito próximo bater com na trave, aquilo, né? que antes a gente só encontrava em transtornos, né? Tipo, a questão da ansiedade, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade, tenho aprendido a lidar muito bem com ele nessas 2 últimas décadas, né? Mas houve um momento há 20, 25 anos que eu tive problemas com pânico e tal. O que acontece? Olhando mais recentemente, né, os quadros que a gente começa a acompanhar, a gente vai ver como a ansiedade, né, ela tem se intensificado em termos de incidência e prevalência. E aí a pergunta é, ou todos nós estamos nos tornando um transtorno de ansiedade, né, ou algumas coisas no nosso modo de vida têm favorecido que o nosso aparato biológico funcione em um ritmo, até por pressão, né? Até hoje nós temos a ideia, né? É o tempo do alto rendimento. Então, nós somos todos multifuncionais, né? Tela aqui, tela aqui, tela aqui, tela aqui, tela aqui, né? Telefone aqui, telefone aqui. Qual é a repercussão neurobiológica disso? Né? A gente tem que pensar, né? E aí, eu repito aquela coisa que eu disse antes, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que tocando as informações, mas mantendo a problematização filosófica, mantendo a problematização psicanalítica, mantendo a problematização fenomenológica. Em que sentido? Será que, em alguma medida, os modos de vida que a gente tem produzido não tem favorecido algumas disfuncionalidades? Porque o próprio critério de funcionalidade e disfuncionalidade, ele é um critério que tem que ser tematizado. Sim. Funcional para quê? Pra quê? Funcional Exato. quando? Funcional em que contexto?
né? Então, alguém que vive andando em um espaço onde não precisa de muita velocidade, talvez dar passos seja funcional. Agora, quem dá apenas passos, que precisa estar em um espaço de correr, só dá passos, não é funcional. Ou seja, sabe? Então, assim, o que eu estou tentando só sinalizar é que, do mesmo jeito que o biológico repercute nesse comportamental e nesse social, mas o biológico ele também é desenhado. O E cérebro responde, né? e responde. O cérebro é a estrutura mais plástica que a gente tem, Sim. né? E aí também a função da clínica é função de espaços de educação como esse, problematizar os modos de vida, Eu acho que isso é né? fundamental. Porque assim,